Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje vamos para a nossa última aula de filosofia deste volume 2. Em breve você receberá o volume 3. Então, como já estamos encerrando, vamos fazer então a nossa última aula de hoje, para hoje, de filosofia, certo? Muito bem. Aula passada de filosofia, eu não sei se você se recorda, mas nós falamos sobre os seres humanos, o que nos diferencia dos demais seres vivos e dos seres não vivos. Dos outros seres vivos, como os vegetais e os animais, nós fizemos uma longa reflexão falando sobre a palavra escolha, que está ligada intimamente com a palavra atitude. E por falar em atitude, abra seu livro de filosofia, a apostila, na página 20. E aí tem um título bem importante, que muitas pessoas estão esquecendo dele. Preservar a natureza. Preservar a natureza, sim, faz parte das nossas escolhas e, respectivamente, das nossas atitudes. Quando você fizer a leitura da página 20, nos 2 primeiros parágrafos, você vai fazer essa leitura sozinho em casa, e no terceiro faremos a leitura juntos. Eu quero te convidar primeiro a olhar essa imagem que está aqui. Daqui a pouco eu volto a falar sobre ela. Enquanto ela fica aqui, lembrando que ela também está no seu livro na página 20. Vamos pensar um pouco mais sobre algumas atitudes dos seres humanos que interferem com os outros seres vivos, animais, vegetais, os não vivos, como água, os elementos, como o solo, o ar. Pois é, ultimamente os seres humanos têm feito escolhas complicadas e preocupantes. Observe hoje, se você fosse perguntar para um adulto ou uma criança, o que eles gostam de ter, de fazer. Então, muitos vivem trabalhando bastante para ter dinheiro, para poder comprar, por exemplo, um carro de última geração, de último modelo, com um design bem moderno, e compram já pensando quando vai trocar. A mesma atitude se repete quando ele compra um dispositivo novo, como um celular, ou uma TV, uma Smart TV, e muitas outras coisas. Ele compra, o ser humano está comprando de forma inconsciente. Não tem consciência do que compra. Muitos compram só pela moda, só porque está passando na TV, porque o vizinho dele comprou, os amigos já têm e ele ainda não tem. E assim vou repetindo, comprando para poder descartar e comprar de novo. Se esquecem que fazendo isso, estão agredindo e acabando com os elementos naturais, com a nossa natureza. Porque muitos desses produtos, eles são fabricados, e para serem fabricados, é necessário retirar elementos da matéria-prima dos elementos naturais, mesmo dos elementos não vivos, e muitos dos elementos vivos, como os vegetais, certo? E assim, começam a agredir e se esquecem que uma vez destruindo a natureza, destruindo alguns elementos naturais, estão prejudicando a si mesmo. Talvez não hoje, mas daqui a 1 ano, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a humanidade poderá estar no caos total. Observa agora a imagem que eu já coloquei aqui para você. E pode olhá-la também pelo seu livro. Você percebe a presença de seres vivos? Estou vendo animais, seres humanos, árvores, todos estão aqui. Qual é a paisagem que está recebendo essas imagens? A paisagem natural, a mãe natureza. A gente percebe que tudo está acontecendo em cima do solo. É isso mesmo. Ao fundo, você consegue ver por aqui que tem um detalhe que está ligando todos esses seres? Parece, o formato de uma teia de aranha. Se você não conseguir ver aqui pelo vídeo, pode conferir no seu livro. Sim, tem uma teia. E a teia, igual a teia da aranha, ela precisa de muitos fios para poder permanecer ali firme
e ligando informações e detalhes. E quais são as informações e os detalhes presos aqui nessa imagem? Todos os seres e elementos não naturais também, né? Então agora eu te convido a ler. Eu até já fiz um marca-texto, já fiz um destaque aqui com o marca-texto, para você também fazer o mesmo no seu livro. Vamos ler juntos? A natureza é como uma grande teia formada por muitos fios interligados, que são os elementos naturais. Em uma teia, o rompimento de um fio prejudica os outros, fazendo com que o conjunto corra perigo. Da mesma forma, a destruição de uma espécie viva ou de um elemento não vivo, como a água, o ar, o solo, coloca toda a natureza em perigo. E uma vez que a natureza esteja em perigo, você e eu e a nossa espécie também fica em perigo. Já parou para pensar nisso? Tem duas perguntas aí para que você possa conversar com a sua família e pensar um pouquinho nas respostas e como andam as nossas escolhas e atitudes em relação à natureza. Na página 21, sustentabilidade e pegada ecológica. Você já ouviu falar na palavra sustentabilidade? Ela aparece aí no seu livro. Comentamos também em algumas aulas de ciência sobre os biomas do Brasil. Sustentabilidade é falado muito agora nos nossos dias, né? Se refere à ideia de utilizar os elementos da natureza para produzir outros produtos, mas não perdendo de vista a conservação daquela espécie. Então você tira ali a sua sustentabilidade, o seu sustento para a sua vida, para seu consumo, para a produção do seu trabalho, mas ao mesmo tempo você garante a estabilidade daquela espécie no seu planeta. Pegar o exemplo da árvore, né? Muitas indústrias que fabricam papéis ou outros produtos que precisam da matéria-prima, que é a madeira da árvore. Então, sustentabilidade é um consumo consciente, quando se retira ali aquela árvore e replanta aquela ou o dobro do que foi usado. Então, aquela que foi retirada da natureza foi aproveitada para aquela obra industrial ou até artesanal, mas você teve a responsabilidade de devolver à natureza a árvore que você tirou. Isso é um dos exemplos do conceito de sustentabilidade. Você retira seu sustento da natureza, mas você devolve com garantias de que a natureza não vai entrar em extinção ou naquele caos preocupante, certo? Observem aqui essa outra imagem. Nós temos aí 6 crianças. Cada criança aqui, ela tá dando um recadinho. Você já ouviu falar dos 6 R's? Se você for meu aluno, não poderá mais ter essa desculpa. Os 6 R's é o que está garantindo essa sustentabilidade. É um conjunto de 6 atitudes que precisam ser adotadas, precisam ser conferidas, precisam ser divulgadas, precisam ser também fiscalizadas e o mais importante, precisam ser vivenciadas, praticadas por mim, por vocês. Vamos observar quais são os 6 R's que as melhores empresas, elas estão recebendo inclusive prêmios quando elas pensam em retirar um produto da natureza. A primeira criança, ela diz que o primeiro R que todo ser humano precisa fazer é repensar os seus hábitos. Como eu estou agindo em relação à natureza? Quando eu pego lá a bala o papel da bala ou algum produto que eu usei e jogo de forma irresponsável pelo chão do quarto, da sala, da escola, na rua, eu estou repensando? Eu estou realmente agindo da forma correta? Não está na hora da gente repensar essa atitude? Ok, a segunda criança, ela diz, reduzir o consumo evitando o desperdício. Outro mal desse século, pessoas que estão comprando compulsivamente, sem necessidade. Então vamos pensar antes de agir.
Eu estou precisando desse produto? Eu preciso mesmo consumir esse produto? Não, porque eu já tenho um igual, já está resolvendo o meu problema, então não preciso comprar. Então chega de comprar aquilo que você não precisa. Tem gente que tem o hábito de comprar tanta coisa que nem lembra mais do que já tem e do que já comprou. Terceira criança está dizendo o terceiro R, reutilizar produtos de embalagens. Então, ter um consumo consciente é você pensar se aquela embalagem vai agredir mais o meio ambiente ou não. Porque dependendo do produto, tem produtos realizados e construídos por empresas já com essa preocupação, para que aquela embalagem plástica ou metal, seja qual for a embalagem, ela possa servir para você reutilizar para outras necessidades na sua casa, para que você não jogue fora irresponsavelmente, não agrida mais uma vez o meio ambiente e evite o desperdício, para que a fábrica fabrique novamente aquele produto, ela vai ter que buscar um elemento natural e aí vai fazer falta para a natureza. O quarto R fala, olha aí, bem importante isso, e é uma palavra que está muito na moda, reciclar, é o quarto R, reciclar produtos e embalagens que não foram reutilizados. Quantas embalagens nós jogamos fora porque veio com um produto e eu vou até na loja e compro uma que vai poder sanar a minha dificuldade tão ou igualmente aquela que eu joguei fora. Só porque não é bonita, só porque é mais chique, porque todo mundo tem. Então tá na hora da gente pensar a nossa própria vida. Que hábitos eu posso, dentro dos meus produtos que eu compro e consumo, posso reaproveitar? Ah, mas é feio reutilizar, mas parece coisa de pobre, né? Você já ouviu isso? Pois é, mas a questão agora não é de pobre e rico, é de atitude consciente. Vamos para o quinto R. Olha o outro conselho do quinto R que está sendo divulgado mundialmente. Repor aquilo que se retira da natureza. Eu dei o exemplo da árvore, né? Quando muitas empresas que constroem ou que colocam para a gente comprar papéis, lápis coloridos, enfim, que precisa de madeira, foi só um exemplo, mas existem outros elementos naturais que são retirados, mas retirar aquilo que você possa devolver de uma forma benéfica para a natureza. E por último, o sexto R, reparar os danos que já foram causados à natureza. Não adianta você continuar agindo e dizer, tô nem aí, né? Mas observe, estude, pesquisa, veja como a nossa natureza já está danificada, já está trazendo consequências negativas para mim e para você. E não é difícil, basta apenas você entrar em um jornal, ou na internet, ou um jornal da televisão, ou por escrito, você verá quantos problemas a natureza está enfrentando. Né? Semana passada a gente viu ventos fortes, um ciclone aqui no Brasil, no sul do Brasil, chuvas que estão assim acabando com cidades, outros lugares no mesmo país estão se acabando com a falta de água. Então a gente percebe o desequilíbrio da natureza. Por quê? Por conta das nossas atitudes impensadas, que não estão com responsabilidade social, comigo, com o próximo e com todo o ambiente, certo? Bom, tem duas atividades em seguida. A primeira é um joguinho. Olha aí, esse material aqui que está no seu jogo, é um jogo que está no seu material de apoio. Temos aí duas pegadas, certo? Uma delas é a pegada ecológica, nós chamamos. Vai do desperdício até a sustentabilidade. Cada pegada dessa, eu quero que você leia, brinque em casa com seu pai, sua família, sua mãe, seu tio, quem está vivendo com você esses dias e repense bastante. Na segunda parte desse jogo, da atividade, você vai anotar muitas falas e conversas que você ouviu enquanto você brincava com esse jogo que está no seu material de apoio, chamada pegada ecológica, né? O que é a pegada ecológica? Tudo que fazemos, deixamos pegadas. Observe que quando você pisa na areia, fica a sua pegada. O ser humano tem deixado uma pegada na ecologia natural
muito má, só de destruição, de desperdício. Então esse joguinho vai te ajudar a pensar um pouco sobre o desperdício e sobre essa questão da sustentabilidade. Bom, tem uma história aqui, que também é no seu livro, de um garotinho. Essa história foi contada pelo Ziraldo, o autor do livro lá do Menino Maluquinho. E ele conta aí a história de um menino do futuro. Quem conhece essa história aí? Se você não conhece, faça a leitura do seu livro. Eu não vou ler agora, mas assim, para quem está vendo esse vídeo, é uma história de um menino que está bem no futuro. E ele diz que aí um garoto dos nossos dias inventou uma cápsula do tempo. Ele viaja até o futuro e se encontra com esse garoto do futuro. E esse garoto do futuro vai mostrar o nosso planeta Terra para ele. Ele fica admirado, porque ele pensa, aqui os humanos do nosso tempo, pensa que daqui a um século, né, quando estivermos lá no ano 3000, o nosso planeta será destruído. Mas aí ele fica muito espantado, porque o garoto do futuro explica a ele que teve um momento aí entre o nosso tempo com o futuro, que a humanidade acordou e tomou vergonha na cara e resolveu cuidar do ambiente, da questão ecológica, da nossa natureza. E aí eles tomaram medidas e atitudes para salvar o planeta. E aí o garotinho dos nossos dias, que viaja até o futuro, se espanta porque consegue ver um planeta renovado. Está salvo o planeta, com elementos naturais, bastante o suficiente para toda a população. E aí, depois que você lê essa história muito linda, tem um desafio para você sobre essa história. 3 perguntinhas para que você crie aí um texto, pensando em que momento essa humanidade acordou e teve vergonha na cara para cuidar do seu planeta. Então eu estou curiosa, para que em nossa live hoje, eu quero ver quem conseguiu construir alguma situação, fez sua cartinha bonitinha e deu continuidade a essa história que o Ziraldo contou. Agora é por sua conta, sua criatividade, tudo bem? Quero encerrar essa aula agora com esse recadinho que está na página 23. Você sabia que desde 1930, o dia 4 de outubro é considerado o Dia da Natureza e dos Animais? Essa data comemorativa foi criada para incentivar os seres humanos a preservar a natureza e a respeitar os demais seres vivos do planeta. Em 1930 já se sentiram a necessidade da gente parar um dia para pensar. E eu estou dizendo que hoje, em 2020, nós devemos pensar todos os dias sobre como preservar a natureza, os seres vivos. Já passou tempo demais esquecido. Não precisamos esperar apenas o dia 4 de outubro. Devemos pensar nisso a todo momento, em relação às nossas atitudes, para que assim eu e você possamos deixar uma pegada ecológica no nosso planeta para gerações futuras que virão depois de nós. E que assim deixemos também o nosso exemplo de compromisso para todas as gerações que virão depois de nós. Agora, eu conto com você em nossa live e vou deixar um beijo bem legal para você, especial, e um bom final de semana.